Olá, bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina. Essa é a semana 8, oferecido pela editora adventista Sá Feliz, da Espanha, e a igreja do UNASP, São Paulo. O título da lição dessa semana é O Sábado e o Fim. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre o sábado e o descanso eterno. O sábado é como um refúgio em um mundo agitado e cansativo. Cada semana deixamos as preocupações do mundo e entramos neste retiro divino. Há um autor judeu chamado Abraham Heschel. Ele descreveu o sábado como um palácio no tempo. Imagine que a cada sétimo dia o palácio celestial de Deus desce à terra e então ele nos convida a entrar e passar 24 horas em íntima comunhão com ele. Cada sábado como um lembrete da criação e do valor que nós temos aos olhos de Deus. O verso para memorizar desta semana está em Efésios capítulo 3, versos 8 e 9, que diz assim: Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. É uma coisa que eu acho fascinante, é como todos nós, independentemente de nossas condições físicas, mentais ou circunstanciais da vida, todos nós temos um valor inestimável aos olhos de um Deus criador, um poder maior que criou a cada um de nós. Isso significa que cada um de nós é único e especial de alguma forma. E isso nos dá uma perspectiva interessante sobre a vida e a maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Pense no seguinte: todos nós viemos da mesma fonte e, no final das contas, pertencemos à mesma família. Somos irmãos e irmãs, feitos e moldados pelo mesmo poder divino. Essa percepção nos ajuda a cultivar mais empatia, mais compreensão, mais amor uns pelos outros, já que todos estamos, de alguma forma, interligados. E aqui não faz diferença a cor da pele, a textura do cabelo, ou a sua origem, em que nação você nasceu, ou a sua condição socioeconômica. Quando nós refletimos sobre a nossa conexão com Deus e o valor tremendo de cada ser humano aos olhos de Deus, então eu me lembro de como é importante nós tratarmos uns aos outros com amor, respeito, compreensão, porque quando fazemos isso, estamos honrando o poder de Deus que nos criou e nos uniu como uma grande família, a família humana. Eu espero que essa reflexão possa inspirar você a apreciar mais a beleza e a singularidade de cada pessoa nos seus relacionamentos, né? E encorajar você a cultivar ainda mais amor, mais empatia por todos que estão à sua volta. Aprender a perdoar mais, a aceitar mais. Lembre-se de que todos somos parte de algo maior e que juntos nós podemos tornar o mundo um lugar melhor para nós mesmos. Domingo, o juízo, a criação e o acerto de contas. A lição de hoje fala sobre a importância do propósito e do significado em nossa vida, né, e como isso se relaciona com a nossa responsabilidade moral e a nossa conexão com Deus. Pense no contraste entre a visão, né, a perspectiva de que somos apenas um aglomerado de células formadas aleatoriamente, e a visão de que nós fomos criados por uma força maior, com um propósito divino. A criação nos oferece uma razão para viver e um imperativo moral para a vida, né? Enquanto quando pensamos que tudo pode ter vindo por um acaso, isso realmente deixa a vida sem um propósito claro, sem um significado. A ideia de que nós fomos criados por Deus, né, e que devemos prestar contas a Ele por nossas ações, isso nos lembra da importância das escolhas que fazemos e da responsabilidade que temos em relação a essas escolhas. Isso nos ajuda a manter um senso de direção, um propósito na vida, mesmo vivendo num mundo onde o relativismo moral é o que prevalece, é o que está na mente da maioria das pessoas. Além disso, a noção de um juízo divino, um julgamento, essa noção bíblica destaca a nossa responsabilidade moral e nos convida a tomar decisões à luz da eternidade.
Por exemplo, a observância do sábado demonstra a nossa crença na dignidade de Jesus como Criador e revela a nossa aceitação dos princípios divinos para viver uma vida mais plena. Essas reflexões, na verdade, me ajudam a pensar na importância de viver de acordo com os nossos valores, os nossos princípios, né? Cultivando um relacionamento com Deus e reconhecendo a nossa responsabilidade moral perante Ele e perante as outras pessoas. E quando fazemos isso, nós então somos capazes de encontrar um propósito mais profundo, né? Um significado verdadeiro na nossa vida, além de estarmos aqui como meros sobreviventes. Eu espero que essas ideias possam inspirar você a refletir sobre o propósito da sua vida, o significado da sua vida, né? A importância de viver de acordo com os valores e princípios que você considera mais importantes à luz da palavra de Deus. Isso dá sentido à vida. Muita gente vê isso como uma forma de tolir, de limitar a liberdade, quando na verdade isso é o que garante a nossa liberdade. Juntos podemos buscar uma vida plena e repleta de propósito, conectados a Deus, né, e com responsabilidade pelos caminhos que escolhemos aqui. A lição de hoje é sobre o sábado e a criação. Sabemos que o sábado é um presente de Deus que nos permite descansar desse mundo agitado e caótico em que vivemos. Mas por que esse dia é tão importante para Deus? Especificamente o sábado, o sétimo dia da semana. A resposta está na criação. Através do sábado, Deus nos convida a lembrar de que nós fomos criados por Ele. Em um mundo que vive insistindo que nós somos apenas um produto do acaso, a mensagem do evolucionismo, né? Então, essa ideia do sábado nos lembra que nós temos um propósito, um significado e um Criador amoroso que se importa conosco. O sábado é um símbolo eterno do nosso descanso em Deus. Além disso, o sábado nos conecta com as nossas raízes, nos leva de volta ao Éden, à nossa família original. É uma ligação ininterrupta de volta no tempo até a criação. Quando guardamos o sábado, nós nos mantemos focados na verdade de que nós somos filhos de Deus e que Deus nos convida a um relacionamento profundo com Ele a cada dia. Satanás tem tentado distorcer essa doutrina da criação, esse ensinamento bíblico, mas a mensagem do sábado nos chama de volta para a verdade da criação. Ela nos convida a adorar a Cristo como Criador e Redentor, a colocá-lo no centro da nossa vida e a depender dele para o verdadeiro descanso da justiça pela fé, salvação em Cristo. Esse é o verdadeiro descanso, simbolizado pelo sábado. Portanto, hoje eu quero convidar você a lembrar da importância da criação e do sábado em nossa vida. Descanse em Deus e no amor de Deus por você, lembrando que Ele é o seu Criador e que você tem um propósito e um significado aos olhos de Deus. Mantenha-se firme na sua lealdade a Deus. Guarde o sábado como um sinal especial da sua aliança, do seu compromisso com Deus. Lembre-se sempre de que a salvação só pode ser encontrada em Cristo e que Ele é a fonte de toda a verdadeira paz e descanso. Como o próprio Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Terça-feira, um engano não tão sutil. Hoje vamos falar a respeito de um engano que tem confundido muitas pessoas ao longo dos anos. A ideia de que Deus criou o mundo por meio de longas eras, utilizando o processo de evolução. Então, quando a Bíblia fala de primeiro dia, segundo dia, na verdade estaria se referindo a grandes eras. É uma tentativa, essa visão tenta conciliar a ciência e a fé, procurando reinterpretar a história de Gênesis. E isso compromete a verdade sobre a criação de Deus. A Bíblia, no entanto, é clara quanto à maneira pela qual Deus criou o mundo. Ele falou e tudo veio à existência. O Gênesis descreve a criação em 6 dias literais de 24 horas, com Deus descansando no 7º dia. Além disso, a palavra hebraica Yom, que significa dia, usada ali no Gênesis, primeiro dia, segundo dia, essa palavra ela é consistentemente usada na Bíblia para indicar
períodos de 24 horas, quando vem acompanhada por um número. Como está em Gênesis 1, no caso, quando fala de primeiro dia, um número aí, né? Primeiro dia, segundo dia. Então, a palavra dia, Yom. Cada vez na Bíblia que a palavra Yom vem acompanhada por um número, né? Ela sempre vai significar um dia literal de 24 horas. Então, o engano de que a criação aconteceu em longas eras ou longos períodos, né? Não apenas distorce a verdade bíblica, mas também desafia a autoridade de Deus e questiona o valor do sábado. Claro, se Deus não criou o mundo em 6 dias literais, por que o sábado seria relevante para nós? A ideia de longas eras de criação levanta dúvidas sobre a necessidade do sábado e a integridade da Bíblia. Satanás tem atacado o sábado como uma forma de desafiar a autoridade de Deus, porque ao negar a criação em 6 dias, ele tenta destruir o memorial da criação. E isso tem levado muitas pessoas, inclusive cristãos, a ignorar a importância do sábado, né? E isso prepara o terreno para o engano final nos últimos dias. Então é fundamental que você se apegue à verdade bíblica sobre a criação e compreenda a importância do sábado como um sinal da autoridade de Deus como Criador. Não permita que esses enganos, né, afetem a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Mantenha-se firme na palavra e busque o conhecimento e o discernimento através do estudo das Escrituras a cada dia e com muita oração. Quarta-feira, a criação, o sábado e o tempo do fim. A lição de hoje nos leva a refletir sobre a importância da criação, do sábado e do tempo do fim, né, e como esses conceitos estão relacionados com a adoração e a nossa lealdade a Deus. Eu gostaria de compartilhar algumas ideias com você agora. Em Apocalipse 14, nós encontramos algumas passagens importantes que nos ajudam a entender essas conexões, né? Resumindo, Apocalipse 14, 7 é um chamado para adorarmos o Criador. Apocalipse 14, 9 é um apelo solene para não adorarmos a besta. E Apocalipse 14, 12 descreve um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus. Essas passagens revelam que nos últimos dias a questão central do conflito entre o bem e o mal é a adoração, não é outra coisa. E aí, a criação é a base de todas as nossas crenças, né? Porque é a partir da compreensão da criação que nós entendemos Deus como quem Ele é, Criador e mantenedor de todas as coisas. E aí vem o sábado do 7º dia como um símbolo eterno e imutável dessa criação. Usurpar a autoridade de Deus, especialmente a sua autoridade como Criador, é, antes de qualquer coisa, um ato de rebeldia, né, que busca tomar o lugar de Deus. A Bíblia nos mostra que o nosso amor e lealdade a Jesus são expressos por meio da obediência aos mandamentos. O sábado, dentre os mandamentos, é o 4º mandamento, tem uma posição única, porque ele aponta para Deus como Criador. De todos os mandamentos, os 10 mandamentos, o único que aponta a Deus como Criador é o 4º mandamento, que se refere ao sábado. Então, não é surpresa que o sábado se torne o símbolo externo da divisão, da separação entre aqueles que adoram a Deus e aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Essas reflexões me fazem pensar na importância de mantermos a nossa lealdade e adoração a Deus, reconhecendo a validade do sábado, a importância do sábado como um símbolo da criação e como um ato de obediência e de amor a Deus. Eu espero que essas ideias possam ajudar você, inspirar você, né, a refletir sobre a adoração, a criação e o papel central do sábado em nossa vida como um sinal da nossa conexão e do nosso compromisso com Deus. Juntos nós podemos buscar manter a nossa lealdade e a nossa adoração ao Criador, especialmente nos dias finais da história. Quinta-feira, o sábado e o descanso eterno. Na lição de hoje eu gostaria de conversar com você sobre o sábado e o seu papel como um símbolo de descanso eterno. É fascinante como o sábado representa um refúgio divino em um mundo cansado, exausto. O sábado, como eu mencionei no começo, acho que no primeiro dia dessa semana, o sábado é como um palácio no tempo, um espaço sagrado em que podemos desfrutar de
de uma maneira muito especial essa comunhão íntima com Deus. Deus nos ajuda a nos prepararmos para a eternidade, e o sábado é um instrumento dele para isso, né? Nos ajuda a apreciar o sabor do verdadeiro descanso, né? A paz que só podemos encontrar em Deus. O sábado, como eu disse, é um instrumento de Deus para isso. Além disso, o sábado nos lembra que o mesmo Deus que criou o mundo também o recriará, restaurará todas as coisas. Guardar o sábado nos remete à eternidade, porque ele é um símbolo eterno de Deus como Criador. Na verdade, há uma conexão entre o sábado e a ideia de um mundo por vir, né? Em hebraico, Olam Abba. O sábado também não apenas nos remete à criação, mas também a essa redenção final e a restauração de todas as coisas. Em Apocalipse, temos a mensagem dos 3 anjos, né, que nos aponta para o Criador e o Redentor, aquele que no princípio fez todas as coisas, né, e que após o juízo fará novas todas as coisas. Essa mensagem oferece esperança para um mundo que busca respostas, que busca alívio em meio a tantas incertezas, em meio a tanto desespero que existe à nossa volta. Então, meu amigo, minha amiga, quando nós guardamos o sábado, nós somos lembrados do descanso eterno que nos espera nos novos céus e na nova terra. Isso nos dá esperança e nos ajuda a nos concentrar no propósito maior de nossa existência e na promessa de um futuro glorioso com Deus. Que nós possamos sempre encontrar paz e refúgio no sábado e desejar ansiosamente pelo dia em que finalmente vamos desfrutar do descanso eterno na presença do nosso Criador e Redentor. É para isso que nós estamos nos preparando aqui. A lição da Escola Sabatina de hoje traz 4 pontos para a nossa reflexão e eu vou responder a cada um deles aqui. O primeiro é uma pergunta. Como a mensagem do sábado responde aos grandes questionamentos da vida, tais como de onde viemos, por que estamos aqui e qual é nosso destino eterno? A resposta: a mensagem do sábado responde aos grandes questionamentos da vida, lembrando-nos de que fomos criados por um Deus amoroso com um propósito. Ele nos mostra que a nossa origem está na criação divina e que o nosso destino eterno é viver em comunhão com Deus. O sábado também nos ajuda a entender o propósito de nossa existência, que é viver em harmonia com os princípios de Deus e desfrutar, né, de um relacionamento pessoal com o nosso Criador. Segundo ponto, reflita sobre a maravilha da criação e o milagre de nossa existência neste vasto universo. O principal memorial da criação, o sábado, vem até nós, em vez de nós irmos a ele. Cada semana, sem exceção, não se passa uma semana sequer sem que haja o sábado. O que isso nos ensina sobre a importância da doutrina da criação? A resposta é a seguinte: a maravilha da criação e o milagre de nossa existência nesse vasto universo nos ensinam a importância da doutrina da criação. O fato de que o sábado vem até nós toda semana, sem exceção, destaca a importância dessa doutrina, dessa verdade bíblica, e nos lembra constantemente de nossa dependência e conexão com o nosso Criador. Isso nos ajuda a manter o foco em Deus e nos seus propósitos para a nossa vida. Se a criação ocorreu ao longo de milhões de anos ou bilhões de anos, o sábado do 7º dia perderia completamente o seu significado como um memorial dessa criação. Muito bem, terminamos aqui a lição desta semana. Espero você amanhã para iniciarmos uma nova semana de estudos. Um grande abraço. Tchau.